Olá, meus meninos do primeiro ano, tudo bem? Bom dia a todos vocês. A gente vai fazer hoje uma aula inédita. Essa aula é feita pela primeira vez no liceu. Como assim? Pois é, como eu tinha dito para vocês na aula passada, nós recebemos um material de primeiríssima e eu estou encantado com esse material e doido para começar a trabalhar. Então, eu vou mostrar para vocês, você dá uma pausa no vídeo, pega o material para a gente poder conversar, tá bem? Dá uma olhada. Amores, olha isso, tá tudo de cabeça para baixo aí para vocês, mas é criação e estudos de artes. Peguem lá o material para a gente ver, tá bom? Pausa aí o vídeo. Aí pegou, né? Ótimo. Amores, a gente vai abrir na página 79 e vamos falar sobre arte. Gente, mas nós já estamos falando sobre arte, não estamos? Desde o primeiro dia de aula a gente já viu a tradução do que seria arte, o sentido de provocação que tem a arte, não é mesmo? Tá, mas agora eu quero uma coisa assim bastante específica voltada para esse caderno. Porque haverá, por exemplo, uma discussão que a gente nunca fez, sempre ficou um pouco no meio, sabe, das aulas, no meio das discussões, e agora a gente tira um espacinho específico para falar sobre determinados assuntos que estavam muito obscurecidos, escondidos no debate da cultura brasileira. A gente começa falando sobre a arte produzida pelos negros no Brasil. Ah, os negros lá atrás, os negros antigos? Não, os negros contemporâneos. E o que eles têm produzido de maravilhoso para a arte brasileira? Pequeninos, fantástico. Dá uma olhada aí na página 79. E aí já vem uma pergunta danada, né? Na arte há espaço para todos? É quase que jogar uma pergunta para vocês. Difícil de responder, bastante complicado de responder. Eu poderia dizer para você assim: sim, querido, há espaço para todos. Todos pintam, todos cantam, todos dançam. Mas esse debate é um pouco mais complexo, né? Não, pequenininhos. Porque se a gente ficar pensando assim na arte do mundo ocidental, e pronto, já começou, já deu problema, já deu piti. Estão lembrados que a gente definiu que aqui no Brasil a arte do mundo ocidental é considerada Europa e América, e de modo geral os países europeus e aqueles países que foram colonizados pelos europeus. Os europeus branquinhos, né? Olhinhos azuis, né? Pois é, pequenos, e a gente está falando dos negros e da herança negra do Brasil. Então a gente teria que falar da África. Compreende? Compreende o ineditismo desta aula? Pela primeira vez a gente está dando um pouquinho de olhar para a questão dos negros e tudo que está relacionado a isso está relacionado a um novo continente que está, pelo Brasil, excluído do que é o mundo ocidental, né? A África, os negros que vieram de África. E aqui no Brasil, eu tenho certeza, poxa vida, vocês conhecem tão pouco artista plástico relacionado às artes, né? Desses que são negros no Brasil, que são pardos no Brasil. É um pouco estranho a gente falar, né? Negros, pardos, etc. Porque nós todos somos uma mistura de raças. Nós temos lá uma influência dos europeus, uma influência dos indígenas e uma influência dos africanos. Essa é a formação do povo brasileiro. E não pense você branquinho, branquinha aí que você não tá nessa. Tá nessa, viu? Basta você fazer uma análise genética. A gente vai encontrar no Brasil as três raças e não há fuga. Porque tem sempre gente que fala assim: mas eu sou italiano. Ai, mas eu sou espanhol. Não, vocês não são nem italianos e nem espanhóis. Se fossem, teriam nascido na Itália, na Espanha. Você veio de uma família que migrou por acaso da Itália e da Espanha para o Brasil há muitos anos.
E aqui no Brasil, oh, mas tinha índio pra caramba, oh, mas tinha negro pra caramba, mas tinha mistura dessas cores todas maravilhosas e nós somos o resultado dessa mistura de cores maravilhosas. Então, nós não somos italianos, nós não somos espanhóis, nem portugueses, nem suecos. No caso do seu tio sueco, porque meu sobrenome é Anderson, do meu bisavô que veio da Suécia. Veio loirinho, loirinho, branquinho, branquinho. Ai, tio Fábio, você não é nem loirinho, nem branquinho. Pois é, pois não fizeram uma misturada aqui no Brasil? Graças a Deus. E nós somos únicos, nós somos o povo brasileiro miscigenado e misturado. E estamos fazendo muitas coisas. Estamos produzindo muita arte inovadora. Seu tio produz arte? Produz. É famoso? Não, mas produz também, né? E as aulas que nós fazemos vêm de um cavalheiro que poderia ser considerado uma mistura. Veja, eu tenho gente da minha família que veio da Síria. Eu tenho gente da minha família que veio da Alemanha. Eu tenho gente da minha família que veio da Suécia. E tem muita história de misturas aí com brasileiros que cá estavam durante muito tempo. Nós somos o resultado disso. A cor da nossa pele não define o que foi a história daqueles que vieram de África, que vieram da Europa, que vieram dos nativos indígenas do Brasil. Então nós somos essa mistura. E a gente conhece pouca gente, né? Pelo menos das artes plásticas, que tenha feito grandes pinturas e importantes pinturas aqui no Brasil. E a gente já abre com o módulo 1, arte e imagens, espaços de representação, conflito e intervenção social. Então a gente vai falar, aqui nessa primeira aula, a gente fala da questão dos negros e dessa miscigenação. Na outra nós vamos falar de mulheres, depois nós vamos falar de gays, depois nós vamos falar... E, gente, então por isso que a gente está falando de conflito e intervenção social. A gente sempre falou do Da Vinci, a gente Botticelli, a gente sempre falou da Capela Sistina, esses grandes artistas muito conhecidos nossos, que são todos eles europeus, branquinhos, etc. Mas precisamos falar dos outros, não é? E de cara a gente vai ver que tem uma imagem bem conflituosa. Esse desenho que você tem aqui na página 79, ele é uma aquarela. A aquarela é um estilo de pintura. Olha o nome, aqua. É água, né? Então, aquarela é uma pintura feita com uma tinta bastante aquosa, muito misturada com água. Cara, tem que ser bom para pintar uma aquarela. Mas tem que ser muito especialista. Você imagina uma tela ou um papel e você coloca no pincel aquela aquarela, né? Aquela tinta com muita água. Quando você põe para colocar só um pontinho, ele faz o quê? Esparrama a cor da tinta. Então a gente está vendo aqui uma aquarela de um dos melhores produtores desse tipo de material no papel e numa tela, que é Jean-Baptiste Debré. Tio Fábio, esse daí não é negão, não. Não é mesmo. Jean-Baptiste Debré, ele veio da Europa para o Brasil e foi um dos primeiros que retratou a vida, o cotidiano do Rio de Janeiro, de alguns outros lugares do Brasil, mas é o que nós temos de retrato do Brasil de uma época. Olhe lá, 1816, bem no início do século XIX. E ele foi chamado para vir para cá pelo Dom João VI, que tinha vindo para o Brasil em 1808 com a família real portuguesa, e ele queria que tivesse fotografias do Brasil, né? Só que não havia ainda a máquina, então nós fizemos retratos do Brasil através da pintura. E o Debré é um dos que mais tem obras que retratam o Brasil. E dá uma olhada na obra. E olha lá o que a gente chama de conflito, intervenção social, né? Grandes conflitos. Primeiro a gente bate o olho no nome da obra. O regresso à cidade de um proprietário de chácara, 1816, Jean-Baptiste Debré, litografia aquarelada à mão. E o tamanho, 13,6 centímetros por 23 centímetros, uma obra pequenininha, né? Uma aquarela pequena, bem pequena.
Mas olha a perfeição e a beleza do desenho. É um retrato mesmo. A gente vê aqui mimesis, né, pequenos? Mimesis, imitação da realidade. Então, quanto mais próximo a obra é da natureza, a gente vai ver que ela é mimética. E dá uma olhadinha, nós temos dois negros bem fortes, carregando num bambu bem forte, numa rede, deitadinho um proprietário de terra branquinho, né? Atrás está vindo uma menina negra carregando muitas frutas numa cesta. As frutas estão nesta cesta que está na cabeça da menina. Dá uma impressão de que está pesado isso, hein, gente? Nós temos à frente do cavaleiro branco que está deitadinho na rede, um menino negro carregando o guarda-chuva, isto é, fizer muito sol, a gente abre e protege o rapaz. Chover, a gente abre e protege o rapaz. E um cachorro que vem logo abaixo dele. Parece que o cachorro não está carregando nada, né? Está mais livre do que os próprios negros que estão carregando o cavaleiro que está vindo da chácara. O cavaleiro com uma carinha ruim, né? Bom, enfim. Mimética, super bem pintada, mas uma demonstração de como era o Brasil no século XIX e essa total desvalorização de como eram os negros no Brasil, né? Escravizados, etc. Então é uma retratação do Brasil, é um retrato do Brasil. Meninos, aí vem uns questionamentos muito bons aqui dessa parte que diz assim, isso aqui era certo? Isso aqui é certo? Isso aqui permanece no Brasil de hoje em dia? Aí a gente olha na página 80 e vê uma outra obra. Essa daqui já foi pintada a óleo. Óleo é um produto muito mais resistente, mais fácil de você pintar. Isso aqui é uma pintura a óleo, ó, do tio Fábio. O tio Fábio fez essa pintura aqui. Essa aqui foi minha mãe que fez, também pintada a óleo. Essas pinturas a óleo, elas têm uma tinta bem viscosa, você pinta, nunca mais sai. O que você colocar fica. E o sujeito chamado Dalton Paula fez Bananeira, Facão e Rede em 2018. É muito recente. Olha o tamanho. 1,30 m por 2,96 m. É uma obra grande e imensa. E está falando o quê? A mesma coisa que o Debré lá atrás. Só que nós substituímos os dois negros por duas bananeiras. E nós estamos substituindo o que segura a rede por dois facões que estão muito expostos e a rede está vazia. Mas nós estamos falando da mesma maneira, da permanência das estruturas que nós tínhamos no século XIX. Então a gente está falando, de certa maneira, da violência que nós estamos expressadas aqui nos dois facões, enterrados numa bananeira, né? Segurando a rede, fincados nessa bananeira. E o Dalton Paula, ele quis retratar exatamente o que era a opressão do Debré, que ele mostrava na tela dele, na aquarela dele, nos dias atuais, 2018. Como se ele dissesse assim, permanece o mesmo sistema. Parece que não, mas é a mesma coisa. É a mesma violência. E nós estamos sempre retratando, olha o facão, é branco, né? A rede é branca, né? Olha a bananeira como é escura, olha como o resto do espaço, todo ele é escuro. Meninos, será que todos têm espaço na arte e na cultura brasileira? Vamos pensar nisso? Eu queria que vocês fizessem a leitura dessa página 79 e 80 e a gente vai fazer uma discussão. Mas não quero só discussão, não. Quero um trabalho de vocês. Eu quero que vocês se inspirem em algum movimento negro da atualidade. Que tal o Vidas Pretas Importam? Vamos fazer um trabalho sobre isso? Queria que vocês fizessem um desenho, pode ser a caneta, pode ser a lápis de cor, lápis de cera. Já pensou se alguém faz uma aquarela ou uma pintura a óleo retratando os problemas que nós temos com relação às pessoas da cor da pele negra no Brasil? Eu queria que nós falássemos da opressão, eu queria que nós falássemos vidas pretas importam. Então, Black Lives Matter.
Lembra que aconteceram aqueles fatos terríveis de assassinatos de pessoas negras nos Estados Unidos? E aqui no Brasil, será que não tem? Estão lembrados daquele caso do rapaz que foi assassinado no Carrefour, no Rio Grande do Sul? Pois é, a gente vai ver muita opressão. Eu queria que vocês produzissem para mim um desenho do seu jeito, né, gente? Não vai fazer perfeitinho, arrumadinho, bonitinho, não. Só os grandes artistas da classe. Quem não tem lá jeito, faz do jeito que for. O que me importa é a ideia. A arte é provocação, não é? Então vamos provocar? E se a gente fizesse, sei lá, uma colagem, recortasse do papel as figuras que a gente quer e colasse? Vamos produzir. Produzam para o seu tio. Eu ainda não vou marcar uma data para vocês me entregarem. Óbvio que vocês não vão me dar esse trabalho. Vocês vão fazer uma fotografia do trabalho e vão entregar para mim, quando eu pedir, tá bom? Ainda não vou marcar data não, mas já deixa pronto. Eu quero que você se inspire nesses movimentos. Black Lives Matter, vidas pretas importam. Falando da opressão que o negro ainda sofre neste país. A gente vai voltar a falar mais do tema daqui a pouquinho. Até já.